Então, ó, mostrei para vocês a conta atual, né, do comprimento da circunferência da Terra. O diâmetro da Terra é mais ou menos 12.756. Então, se eu pegar o comprimento da circunferência, que é 2πr, 2πr, fica mais ou menos 2 vezes o raio é o diâmetro, tá? Então, fica 12.756 vezes π, que é 3,14. Então, hoje, atualmente, o diâmetro da Terra é medido em mais ou menos 40.053 quilômetros. E nosso amigo Eratóstenes, ele tinha chegado muito próximo disso. Tinha chegado em 39.700. Então, naquela época, um cara ter chegado a esse valor de comprimento de circunferência é algo fantástico. E aí, mais ou menos 1500, já depois de Cristo, veio esse carinha chamado Nicolau Copérnico. E aí ele publicou o primeiro livro mostrando que a Terra não era o centro do universo. E ele conseguiu ampliar os horizontes para essa ideia, né, do heliocentrismo, que é a evolução dos corpos celestes. Só que quando ele publicou, note que ele conseguiu publicar o livro em 1543 e ele morreu em 1543. Então, ele não conseguiu divulgar o livro dele. Assim que ele publicou, ele já veio a óbito. E aí coube aos outros, né, levarem as ideias dele. Mas foi o primeiro start para essa mudança do modelo geocêntrico para heliocêntrico, para o Sol como centro e não mais a Terra. Então ele dizia que, assim como todos os outros planetas, a Terra girava em torno do Sol e que o Sol estava no centro e não a Terra. Então tá aqui, ó, mais ou menos isso daqui, ó, né, o modelozinho. O Sol tá aqui, ó, aí vem Mercúrio, Vênus, nota aqui, ó, Telúrios, né, a Terra, Martes, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, e lá atrás o cinturão de estrelas lá no final, né? Muito legal. Isso é um desenho do manuscrito original de Copérnico, tá certo? Bem, e aí veio esse carinha chamado Tycho Brahe. Nessa época de Copérnico, a Igreja Católica não conseguiu chegar até ele, né? Não estava naquele período brabo da Inquisição. Tá bom? Então ele conseguiu publicar o trabalho dele. Esse carinha aqui, chamado Tycho Brahe, e aí entra uma coisa que é importante, que eu já tinha dito a vocês. Mesmo que a galera acreditasse que a Terra não era o centro, muitos desses astrônomos e cientistas, por serem católicos, eles não queriam provar que a Igreja Católica estava errada, que era o caso de Tycho Brahe. Ele, no fundo, ele defendeu o geocentrismo. Mas, no fundo, ele sabia que aquilo estava errado. Só que, como ele era católico, ele não queria ir em contra a Igreja Católica. Então, ele era um astrônomo real, tá? Ele fazia observações a olho nu. Isso é muito bacana. O observatório dele era no local escuro, né? Totalmente escuro. Então, e as observações dele eram muito precisas, muito precisas. Ele era muito perfeccionista em suas observações. O problema é que ele era geocentrista, né? Ele defendia o geocentrismo. Isso era um problema, né? Mas ele via que as ideias, as observações dele não batiam com o modelo geocêntrico, eu vou mostrar já. E aí ele criou esse observatório, o rei, né, da Dinamarca criou esse observatório para ele, e tem 2 observatórios, um ainda existe, vou mostrar para vocês a imagem, já. E aí tem a imagem dele, um detalhe para o nariz, tá? Que eu vou falar já sobre isto daqui. Então, Tycho Brahe que tem umas curiosidades muito bacanas, né? Ele foi sequestrado pelo tio quando tinha 2 anos. Ele era astrônomo antes da invenção, logo depois, né, veio
veio Galileu, veio Kepler, e aí a galera já utilizava o telescópio, né? Veio Galileu, veio o Newton lá depois. Kepler ainda foi sem o telescópio. E aí ele tinha um assistente. Na verdade, foi assim: Kepler, que é esse carinha aqui, ó, Johannes Kepler, ele era um ótimo matemático. E aí, Tycho Brahe ficou sabendo disso. Vou mostrar lá na frente por quê. E contratou Kepler para ser o seu matemático. Tycho Brahe ele era um ótimo de observação, ele era perfeito, mas ele era de matemática, ele era uma negação. Então ele não conseguia provar matematicamente aquilo que ele estava vendo. Ele contratou Kepler para isso, né? Como seu assistente. Só que qual era o problema? Kepler defendia o heliocentrismo. Kepler acreditava que a Terra não era o centro, defendia o heliocentrismo. E Tycho Brahe, o contrário. Então tinha um embate aí. Tinha coisas que Tycho Brahe não deixava Kepler ter acesso. Ele queria que Kepler provasse que ele estava certo, né, matematicamente, mas Kepler queria provar o contrário. Então, como é que você contrata um cara onde as ideias não batem, né? Enfim. Quando o tio dele morreu, né? Desculpa, quando o tio dele... na verdade, foi o seguinte, o tio dele roubou ele, e aí passou a criar ele, e o tio dele salvou o rei da Dinamarca de se afogar em 1565. E aí ele deu uma riqueza para Tycho Brahe, né, que era o filho do tio dele, né? Por gratidão, o tio dele acabou morrendo. Ele ganhou 1% de toda a riqueza da Dinamarca. E aí ele ganhou essa ilha e foi construído o castelo e o observatório, que é o castelo de Uraniborg. Seria mais ou menos isso daí, né? O local do observatório dele não existe mais dessa forma, certo? Então, ele acabou sendo destruído ao longo do tempo, mas esse pedacinho aqui, ó, existe ainda hoje, que é um observatório subterrâneo. E é esse aí, ó. Esse carinha aqui é esse carinha aqui, ó. Fantástico, tá? Ainda existe, a galera faz visitação. Que é o Castelo das Estrelas. Bem, e aí vamos a algumas viagens de Tycho Brahe, né? Ele tinha muitos empregados, ele tinha uma prensa para poder fabricar os seus próprios livros. No seu castelo, ele tinha um anão. Isso é muito louco. Um anão que era vidente, chamado Jip, e ele vivia embaixo da mesa de jantar dele. Olha que loucura, né? E aí tem várias histórias, né? Em uma festa de casamento, e aí tem duas versões disso, né? Que ele teria discutido com uma equação, enfim, ele em um duelo, para saber, por exemplo, nesse texto, quem estava certo, quem estava errado, ele foi duelar com o cara, com espadas, e nesse duelo, Tycho Brahe, ele perdeu o nariz, e aí ele usava uma prótese de metal, e nas imagens que representam Tycho Brahe, sempre tem uma prótese, né, de latão, de prata, de ouro, dependendo da ocasião, ele botava próteses diferentes, que é essa presepada aqui, ó, né, e aí ele teria perdido o seu nariz em um duelo. Aí outras histórias, né? Ele tinha um alce de estimação, eu adorei isso, véio, que vivia no castelo e ele dava bebida para esse alce, né? Adorava beber esse alce aí. E aí esse alce teria morrido um dia após ficar bebo, durante o jantar, após tomar um virote, foi descer a escadaria do castelo e acabou rolando a escadaria e morreu nessa viagem aí, né? Uma loucura. E aí, a morte de Tycho Brahe, né? Diz a história que em um jantar com o rei da Dinamarca, ele tinha bebido demais. Nas observações dele, contam que ele ficava muito tempo observando. Então, ele prendia muito a urina para não precisar ir ao banheiro de instante a instante. E isso não é legal, todo mundo sabe disso. E aí diz a história que ele estava na mesa de jantar
E ele não podia, era falta de educação se levantar da mesa antes do rei, antes que o rei se levantasse. Então, ele se segurou por muito tempo, e aí teve uma infecção urinária, né? A bexiga dele explodiu, decorrente disso, e isso acabou levando ele à morte. Há quem diga que há uma outra história, né? Uma outra versão da história, de que ele Kepler teria colocado veneno na bebida dele para poder matar Tycho Brahe e pegar as suas observações, pegar os seus estudos. Mas esse aí é teoria conspiratória, né? Bem, então quando ele faleceu, Kepler herdou todo o seu material de estudo. E aí, quando Kepler, que defendia o heliocentrismo, pegou todo aquele material de estudo, que era um material riquíssimo, com observações riquíssimas, ele conseguiu provar que a Terra, na verdade, não era o centro do universo, conseguiu provar o modelo heliocêntrico e escreveu as leis que regem tudo isso, que nós vamos estudar depois. Aí vem, entra esse carinha aqui, não sei se já devem ter ouvido falar, Giordano Bruno, que é o Filipe Bruno. Bem, ele era um monge, astrônomo, estudioso, matemático, só que ele tinha umas coisas erradas, e naquele período da Igreja Católica não era muito legal você fazer esse tipo de coisa. Então, por exemplo, ele defendia o heliocentrismo, né, dentro da Igreja Católica, e a Igreja Católica era geocêntrica. Então, já era um motivo para arrumar uma confusão. E aí ele defendeu que o universo era infinito, que não tinha limite, que existiam outros sóis, outras estrelas, onde existiam outros planetas que orbitavam essas estrelas. Entre outras coisas, há quem diga que ele teria dito que Maria não era virgem, né? Que não tinha como ter nascido uma criança de uma mulher virgem. Ele negava a divindade de Cristo. E aí ele teria sido acusado de heresia e queimado vivo na fogueira. Seria mais ou menos um sinal da Igreja, uma forma da Igreja Católica dizer, olha, se for necessário, eu corto até a minha própria pele, né, para acabar com isso. E ele foi um dos poucos que foram queimados vivos, né. Depois veio o Galileu Galilei, né. Galileu também era uma figura, velho. Foi no período onde surgiu o telescópio teria sido um presente dado a um rei da Holanda, e ele soube disso e criou o seu próprio, não foi ele que fez esse primeiro telescópio, e ele criou o seu próprio telescópio, muito mais potente, e ele começou a ver que se ele aperfeiçoasse a lente, esse telescópio começaria a ficar cada vez mais potente, e isso era legal. E aí ele conseguiu observar que a Lua tinha crateras. Isso foi uma coisa bacana, porque achava-se que a Lua era perfeitamente lisa e bonitinha. E ele viu que a Lua tinha crateras. Ele viu os satélites de Júpiter. Ele viu o anel de Saturno, que ele chamou de orelhas, as orelhas de Saturno. Né? Não anel, ele fez até um desenho, eram as orelhas de Saturno. Ele viu que Vênus apresentava fases, assim como a Lua, né? E aí ele foi juntando várias evidências a favor da teoria heliocêntrica. Ele era muito louco, porque ele gostava de dinheiro, ele queria ganhar dinheiro. Né? Ele queria que o objetivo dele era ganhar dinheiro. Então, diz a história que ele, quando ele desenvolveu o telescópio, ele viu que aquilo era uma forma dele ganhar dinheiro. Então, o que foi que ele fez? Ele chegou para o Senado de Veneza, né? Teria subido num prédio, chamado Galera, e aí tinha dito assim, olha, vocês estão vendo alguma coisa na linha do horizonte? Aí os poderosos de Veneza, né? Os políticos, não estamos vendo nada. Beleza. Agora olha pelo meu instrumento, que era o telescópio, que era uma luneta, na verdade, telescópio simples, que ele tinha inventado. A galera olhou pela luneta e viu que tinha um barco lá longe na linha do horizonte que não dava para ver, a olho nu. Aí os caras, que fantástico, não sei o quê. Aí Galileu tinha dito, olha, imagina
se os teus inimigos põem a mão nessa tecnologia antes da gente, antes de vocês. Olha como o cara é safado, né, velho? É melhor vocês comprarem essa tecnologia, senão eu vou vender para os outros. Aí os caras deram a ele uma cadeira lá na cátedra, o cara começou a ganhar dinheiro, aí começou a ganhar dinheiro, né? Era muito escroto. E aí ele bateu muito de frente com a Igreja Católica, né? Ele recebeu algumas advertências da Inquisição, onde ele não deveria, onde ele era proibido a difundir as ideias deles, as ideias dele heliocêntricas. Ele poderia estudar, mas ele não poderia dizer que aquilo era real. Ele disse, isso aqui é só uma teoria, uma fantasia. Não era para ele dizer que era real. O Papa era amigo dele, de infância. O Papa da Igreja Católica era amigo de Galileu. E aí o Papa foi bonzinho. Olha, é o seguinte, Galileu, não faço não, velho. Diga que é só um estudo, não diga que é verdade, não. Só que ele foi muito escroto, porque os estudos, naquela época, eram publicados em latim. E aí o que foi que ele fez? Ele publicou um livro em italiano, que era para a galera toda ler. Ou seja, ele era muito atrevido, né? E a Igreja Católica não gostou muito disso. Então, o Papa permitiu que ele escrevesse sobre a teoria de Copérnico, mas só como uma hipótese, não como uma verdade, né? Entre 1633 ele foi julgado e condenado por heresia. E aí, quando ele saiu do tribunal, ele tinha que dizer que aquilo tudo que ele estava fazendo ele foi julgado, condenado, e ele tinha que dizer que era mentira. Então, ele disse, não, é mentira, realmente a Terra está no centro. Só que na hora que ele sai do tribunal, ele solta uma frase que seria, no entanto, ela gira. Tudo bem, pode dizer que ela está no centro, mas ela gira, certo? E ele foi condenado a viver preso em sua própria casa. Ele morreu isolado e cego em sua própria casa, porque ele observava muito o sol. E aí ele teve alguns ajudantes no final, como Torricelli, que é a equação Torricelli. Torricelli foi o ajudante dele no final da vida de Galileu. E aí, sim, aí ele tem muitas histórias. Do livro que ele criou, no livro que ele criou, era o diálogo. Eram 3 caras que conversavam. Um cara inteligente, que defendia o heliocentrismo, um cara burro, que defendia o geocentrismo, e um cara inteligente, mas neutro, que ficava só observando. E ele publicou em italiano. Os cardeais do Papa viram o livro, leram, e interpretaram da seguinte forma: olha, Papa, Galileu está dizendo que o inteligente é ele, heliocêntrico, o burro é você, que é o Papa, geocêntrico, e o inteligente, que não defende nenhum dos dois, é qualquer pessoa, amigo dele lá, outro amigo dele. E aí foi quando ele se reou, né? O Papa pegou isso como pro pessoal e disse, Galileu, agora não dá para ele salvar mais não. Mas Galileu era muito atrevido. Ele era tão atrevido que ele ficou sabendo que teve um cara que fez um estudo sobre a Lua e ele tinha usado um telescópio. E aí Galileu foi requerer o estudo para ele, porque ele disse, olha, você usou o telescópio é uma invenção minha, então esse estudo é meu. Aí o cara, que história, rapaz, eu fiz o meu próprio telescópio. E nem foi Galileu que inventou o telescópio. Ele copiou também, ele era muito abusado. Muito abusado. Enfim. Chega esse cara, Kepler, que foi o ajudante de Tycho Brahe, né, herdou os estudos de Tycho Brahe. E aí, ele sabia que Tycho Brahe estava certo nas observações, ele confiava muito em Tycho Brahe. Tycho Brahe, ele era geocêntrico, mas ele não chegou a escrever o modelo geocêntrico. Né? Ele propôs o modelo, mas ele não chegou a publicar. Eu vou mostrar depois o modelo que ele propôs. Ele não queria dizer que a Igreja Católica estava errada. Então, Kepler pegou todas aquelas observações, um prato cheio, e só fez mexer uns pauzinhos para lá e para cá e pronto. Botou a matemática dele e acabou com isso, né? Fez as leis da gravitação universal. Existia um problema sobre a órbita de Marte, tinha um problema sobre as observações na órbita de Marte, e para encaixar, acreditava-se naquela época que o universo era feito em figuras planas, que eram a perfeição. Então, eles acreditavam que as órbitas dos planetas em torno do Sol, elas tinham que ser circulares, obrigatoriamente circulares. Mas nas observações não dava para essas órbitas serem circulares, elas tinham que ser elípticas, ovais, tá?
E aí, até Kepler teria dito, não é possível que os meus amigos que vieram antes de mim não tenham pensado que essas órbitas tinham que ser elípticas. Na verdade, pensaram, podem ter pensado, mas a resistência a ir de encontro à Igreja Católica, aos seus ideais, era muito grande. E aí ele construiu o modelo heliocêntrico, com as observações de Kepler. Sim, qual era o problema da órbita de Marte? Vou mostrar. Observando daqui, olhando no nosso céu, olhando daqui de onde nós estamos, está aqui a linha do horizonte. A ideia é que você veja um planeta ao longo de um ano passando aqui, beleza? Só qual era o problema com Marte? Com Marte, você via um zigue-zague no céu. Mas por que Marte faz esse zigue-zague? Tem uma coisa estranha aí, né? E ele conseguiu mostrar o porquê disso. Mostrar isso depois. Aí, posteriormente, veio Newton. Quando Galileu morreu, olha aqui. Galileu morreu ali, ó, 1642. Newton nasceu em 1640, ou seja, quando um morreu, o outro nasceu. E aí Newton pegou muito dessas ideias de Kepler, de Galileu, e trabalhou também na lei da gravitação universal, e melhorou mais ainda, melhorou o telescópio, né? Fez o telescópio refletor. E aí ele conseguiu explicar o movimento dos corpos celestes com a lei da gravitação universal, também contribuiu muito para isso. Por que Plutão deixou de ser planeta? Plutão deixou de ser planeta 40, 10 até 55. Por que Plutão deixou de ser planeta? Ele passou a ser um planeta anão. E recentemente virou uma banda de pop rock aqui de Natal, né? Plutão já foi planeta. Então, por que Plutão foi rebaixado em 2006, né? Existem algumas coisinhas que obrigam que um planeta tem que seguir umas regrinhas para ser considerado como planeta, tá certo? Então, de onde veio esse nome Plutão, né? Houve um concurso e uma menininha ganhou. E ela deu esse nome em homenagem ao deus do inferno, né? Do submundo, que é Plutão. Em latim, né? Nós tínhamos o Senhor dos Infernos, né, na mitologia grega. E por que ela deu esse nome? Acreditava antes que o inferno era um local muito, muito longe. Então, por ser muito, muito longe, era um local muito frio. E Plutão é o planeta mais longe do nosso sistema solar. Então, por ser tão longe, ele também era muito frio. Portanto, era o inferno. Ele foi descoberto em 1930. E aí, Plutão ele possui uma estrela bem grandona, que é essa estrela do lado aí, que é chamada Caronte. Caronte, ele é o barqueiro do inferno. É quem atravessa a galera para o inferno de barco, né? Tem, inclusive, nos Cavaleiros do Zodíaco aparece, tem alguns animes que aparece o barqueiro do inferno, que é o Caronte, que é essa estrela junto com ele. Então, acreditava-se que ele era um pouquinho maior, só que ela é bem pequenininha. Por conta, como ela reflete muita luz, já que ela é praticamente coberta de gelo, ela brilha mais do que deveria brilhar, por conta do tamanho, mas ela é bem pequenininha. Para vocês terem uma ideia, Plutão e Caronte, lado a lado, cabem praticamente dentro do mapa dos Estados Unidos. Outra coisinha, para as regras, né? É necessário que ele seja o astro principal, ele predomine em sua órbita. Só que, como eu falei anteriormente, se eu tenho um planeta muito grandão e um pequenininho, a tendência é que o pequeno gire em torno do grandão. Só que Caronte e Plutão, eles são quase que do mesmo tamanho. Então, quando eu pego planetas com tamanhos próximos, um planeta e a Lua, e o seu satélite natural, o centro de massa aqui não está em Plutão, está aqui do lado de fora, mais ou menos aqui. Então, eles giram os dois em torno de um ponto em comum, né? Caronte não gira em torno de Plutão. Eles giram os dois em torno de um ponto comum. Então, isso já foi um dos motivos para rebaixar. E outro é que em determinado período do ano, a órbita de Plutão, ela invade a órbita de Netuno, mas não corre risco deles se chocarem. Então, esses dois pontos fizeram com que Plutão fosse rebaixado. Aqui tem um gnomo, que é um experimentozinho simples para você
encontrar os pontos cardeais, né? Você pega uma haste, deixa em um local aberto, enfia aqui um pauzinho no chão, né? Compridinho, para você, de modo que você consiga ver a sombra do sol. Então, 5 horas da manhã, por exemplo, você vai e mede e marca aqui a sombra do sol. Deixa lá o pauzinho. Quando for 5 horas da tarde, você vai lá e mede a sombra do sol. Beleza? Deu isso daqui, ó. De manhã cedinho e de tarde. Pois bem, na hora que você mediu isso daqui, ó, você traça aqui uma linha ligando esses dois pontos e traça aqui uma na vertical. Pronto. Para cima é o norte, para baixo é o sul. Onde o sol se pôs é o leste, onde o sol nasceu é o oeste. Você consegue determinar os pontos cardeais. Você também consegue ver com isso as estações do ano. Vou mostrar para vocês que no verão o sol ele passa bem lá em cima, aqui, ó. No verão o sol passa aqui em cima. E no inverno o sol passa mais baixo. Então, como o sol passa mais alto no verão, ele vai fazer uma sombra pequenininha nessa minha haste aqui, ó, nesse meu pauzinho que está enfiado no chão. E no inverno o sol está mais baixo, ele vai fazer uma sombra maior. Olha que legal. Então, a menor... Aí você tem que deixar ele o ano inteiro, esse pauzinho enfiado lá no chão. A menor sombra que o sol fizer, você sabe que está no verão. A maior sombra, você sabe que está no inverno. E o mesmo ponto ali, intermediário, eu vou ter quando estiver primavera, verão. Aí outono e inverno. Então eu vou ter aqui o outono, depois inverno, depois volta primavera, depois verão. Que é mais ou menos aqui no meio. E aí você consegue determinar as estações do ano. Isso pode ser utilizado, poderia ser utilizado antigamente, para saber qual período a galera estava, quando plantar, quando colher. E aí o movimento do sol, né? Ó, durante o dia, né? No inverno, o sol passa mais baixo. Então nós temos noites mais longas. O dia, a claridade é menor. Olha só, o sol é só esse pouquinho de luz aqui, ó, a quantidade de noite, né? Então, durante o dia, o sol ele passa, ele percorre uma distância menor. Então tenho menos luz e mais escuridão. No inverno, desculpa, no inverno, né? No verão, eu tenho muita claridade e pouco escuro. Aqui, como nós estamos muito próximos da linha do Equador, a gente não consegue ver tanta diferença. Mas quando você vai mais para o sul ou mais para o extremo norte, né? O hemisfério norte, você tem, por exemplo, que em São Paulo, 8 horas no verão, 8 horas da noite ainda está claro. Vai escurecer muito tarde. Então, eu tenho um longo período de claridade. Aqui, para a gente, é sutil, mas já dá para a gente perceber. No verão, vai escurecer lá para 6 horas, 6h15 da noite. E quando está no inverno, 5h30 já está escuro. 5h20, 5h15 já começa a ficar escuro. Então, você consegue... Não sei se vocês já perceberam isso, mas é sutil, mas dá para a gente perceber. Então tá aqui, ó. No verão, o sol passa aqui. Verão. E aqui embaixo, ó, no inverno. E aqui seria primavera e outono. Outra coisinha bacana, o sol ele anda na linha do horizonte. Não sei se vocês já perceberam. Então aqui, ó. Se você olhar, o sol ele não nasce sempre na mesma posição. Então essa foto ela foi tirada na mesma posição durante um ano. No solstício de inverno, que é o primeiro dia do inverno, o sol estava aqui. Primeiro dia da primavera, o sol já andou, já nasceu aqui. Primeiro dia do verão, o sol já andou, nasceu aqui. Aí, ó, outono, ele volta para essa posição da primavera e depois inverno. Então, o sol ele vai andando na linha do horizonte, ele vai nascendo em posições diferentes. Isso faz com que aquele passe menos tempo no céu, aquele passa mais tempo no céu. Naquela imagem que eu mostrei para vocês anteriormente. Quem está na linha do Equador? Na linha do Equador, o cara vai ver isso aqui, ó. O Sol, ele passa praticamente aqui, ó, perpendicular ao plano, né, à Terra. Então, não tenho tanta diferença
entre inverno e verão, né? Quanto mais ao sul ou mais ao norte, eu tenho essa diferença, bem clara. E quem está no polo, exatamente no polo, ou no polo norte ou no polo sul, ele vê o sol assim, ó, passando no horizonte. O sol, ele não se põe. Para quem está lá no extremo norte ou no extremo sul, quando você está, digamos que aqui é a Terra, tá? Eu estou aqui, ó, no extremo norte. Quando eu estou aqui, se a Terra está desse jeito e o Sol está aqui, eu não estou recebendo luz nenhuma. Então, esse cara, quando ele está aqui no extremo norte, por exemplo, ele passa 6 meses sem ver a luz do Sol. E quem está desse lado aqui, ó, é 6 meses com a luz do Sol. Quando a Terra muda, que vai para o outro lado, aqui ele vai passar 6 meses de luz, aqui ele vai passar 6 meses de escuridão. E ele não vê o sol, quando ele está 6 meses de luz, ele não vê o sol passando assim. Ele só vê o sol arrodeando assim, ó, na linha do horizonte. 6 meses, só o sol assim, ó, na linha do horizonte. Eu acho que daí que surgiu a ideia daquelas cortinas blackout, que fecha totalmente porque o sistema fica bagunçado. Só vai conseguir dormir mesmo se tiver uma total escuridão. Pelo menos é assim que a gente se acostuma. Beleza? Você já deve ter ouvido falar no Cruzeiro do Sul, né? Inclusive ele está na nossa bandeira. Cruzeiro do Sul, eu tenho... o Cruzeiro do Sul aponta para o Sul, mas não é bem assim o Cruzeiro do Sul aponta para o Sul, né? Ao longo de uma noite, as estrelas elas se movem no céu, assim como a Lua, assim como o Sol, né? Então, as estrelas, essa constelação, ela está se movendo ao longo de uma noite, ela está se movendo aqui. Então, eu vou pegar 3 pontos. Quando ela está nessa posição, eu pego essa estrela menor e desço. Aí, quando ela passou mais algumas horas, eu pego essa estrela menor e desço. Passou mais algumas horas, eu pego ela e faço a linha imaginária no céu. Pronto. Onde essas 3 linhas se encontrarem, é o sul. Ele aponta para o sul, mas não é de uma forma simples, tá certo? Tudo bem? A Lua, ela é uma garota de fases, né? A Lua, ela tem 4 fases: Lua nova, crescente, cheia e minguante. Isso dura mais ou menos 27 dias, tá certo? O intervalo consecutivo entre 28 dias, vamos fazer... O tempo para a Lua dar uma volta em torno da Terra dura 27 dias, desculpa. O tempo das 4 fases da Lua dura mais ou menos 29 dias e meio, 28 dias. Nós temos mais ou menos 7 dias para cada fase da Lua. Então, é 7 dias de lua cheia, 7 dias de lua nova, 7 dias de lua crescente, 7 dias de lua minguante. O tempo para ela dar uma volta em torno da Terra não coincide com o tempo dessas 4 fases. Tem uma diferençazinha. É por isso que nós não temos sempre as 4 fases, a lua cheia no mesmo período, né? Outra coisa importante, as marés são influenciadas pela presença da Lua. E como a Lua não está sempre no mesmo período, no mesmo local, as marés, por exemplo, você vai na praia agora, são que horas? São 10h45, tá a maré cheia. Você vai próxima semana, ou na sexta-feira, nesse mesmo horário, não tá maré cheia, não tá maré da mesma forma, por conta que a Lua, ela varia no céu, né? A sua posição. Não coincide sempre. Então, eu tenho essa mudança aí, tá certo? E aí, a fase de Lua crescente, para vocês entenderem, ela tá crescendo aqui pra gente, ela cresce assim, ó, sorrindo, né? Formando um Czinho. Inclusive, agora ela está na fase crescente. A lua cheia, totalmente brilhante, e a lua minguante, ela começa a ficar triste. Ela vai minguando, ficando tristezinha. Aqui, há quem consiga visualizar um C de crescente, um D de decrescente, minguante, né? E aí tem quem diz assim, na lua nova, ela tá escura. Tá errado, tá certo, galera? Na lua nova, o que acontece é o seguinte. Vamos lá. Deixar claro isso para vocês. Eu tenho aqui a lua, o sol tá aqui, nessa luz que tá me iluminando aqui, ó.
Estão vendo que aqui está claro, beleza? Aqui está a Lua. A Lua ela gira um pouquinho inclinada aqui em relação à Terra. Ela gira mais ou menos assim. Então, nesse período aqui, ó, todo esse lado da Lua está recebendo luz, reflete e vem para a Terra. Então, quem está aqui está de dia, quem está aqui está de noite. Quando eu que estou aqui olho para a Lua, eu vejo ela toda iluminada, Lua cheia. Quando a Lua começa a vir para cá, ó, só a metade dela está iluminada, a outra metade aqui está escura. Então ela estava bem cheia, ela começou a diminuir, minguante. Quando ela vem para cá, olha só agora. Eu estou aqui de noite, quem está aqui está de dia. Eu que estou aqui de noite, quando eu olho para o céu, tem alguma lua no céu? Tem não. Onde é que está a lua? A lua está do outro lado da Terra, junto com o Sol. Então, quando for de dia, por exemplo, aqui no Japão, o cara que olhar para o céu vai ver o Sol e a lua ao mesmo tempo, que é lua nova. Então, quando é lua nova, o Sol e a Lua estão juntos no céu ao mesmo tempo. Não tem essa de lua escura. A Lua está escura. A Lua está junto com o Sol. Então, quando você vê os dois no céu, é lua nova. Se os dois estão no céu durante o dia, é porque de noite não tem lua. Tá bom? Então, é lua nova. E aí, lua crescente começou a crescer. Ela não estava aparecendo para a gente. Agora, eu estou começando a ver a Lua. Está crescendo, crescendo, crescendo. Lua cheiona. Beleza, galera? Essa sonda Juno, ela foi lançada em direção a Júpiter em 2011 e chegou em Júpiter em 2016. Mas olha que legal, ela não é lançada em linha reta. Ela não tem energia suficiente para chegar no Sol se eu lançar em linha reta. Então ela faz como que um bumerangue. Ela vai, aí volta para a Terra, passa pelo campo gravitacional da Terra, ganha um impulso e aí é direcionada para Júpiter até chegar em Júpiter. Né? Isso é feito com muitos satélites. Sempre que a galera quer lançar alguma coisa para mais longe, é feito dessa forma. Aqui tem um analema. O que é um analema? Você tira fotos do Sol ou da Lua, por exemplo, aqui do Sol, de 10 em 10 dias, de 20 em 20 dias. Você vai tirando ao longo do ano, da mesma posição. Deixa a câmera paradinha lá, tira uma foto. Que é 10 dias, 15 dias, tira outra foto. Vai tirando várias fotos ao longo de um ano. E aí o que acontece? Eu disse a vocês que quando o Sol passa mais alto aqui pra gente, é verão. Quando o Sol passa mais baixo, é inverno. Então aqui eu tenho, ó, pra gente, verão lá em cima, inverno aqui embaixo. E aqui no meio, onde se cruzam, é a primavera e o outono. E aí ele forma esse símbolo do infinito. Muito legal. Aqui eu tenho um analema lá na Antártida. Como eu só tenho Sol metade do período do ano, né? Então, no outro período, o Sol está lá embaixo, não dá para eu ver. Então, aqui são 6 meses, ó. 6 meses, 6 meses de escuridão. Durante 6 meses, o Sol está rodando aqui, ó. Durante 6 meses, o Sol está rodando assim, ó. Só que ele pode rodar mais alto ou mais baixo. E durante 6 meses, ele está lá embaixo. Eu vou colocar os slides, tá, Ellen? Eu não coloquei ainda, que eu não tive tempo. Aqui tem um analema lunar, né? Como eu falei, as fases da Lua não coincidem com a sua rotação, com a sua translação, então acaba ficando sem... Não fecha direitinho esse símbolo do infinito. Mas eu tenho a posição da Lua também ao longo do seu período de translação ao redor da Terra. E aqui é o analema de um eclipse lunar. Ó, aqui é o analema de um eclipse solar. O Sol está vindo, a Lua cobriu ele, o Sol saiu do outro lado. E um analema em Marte. O robôzinho parado lá, tirando fotos, e aí não forma como infinito, forma esse negócio aí meio pontudo, né? Esse ovo aí. Show, galera? Dúvidas? Dúvidas? Nada? Então nós vamos parar por aqui e na próxima aula a gente vai ver a parte de gravitação. Certo? Muito obrigado, fico feliz de vocês terem gostado.
Me esforço para isso. Meu objetivo é esse. E próxima semana nós entramos em gravitação. Hoje não vai ter atividade. Eba! E próxima semana tem atividade de gravitação. Tá bom? Um beijo no coração. Fique com Deus. E até a próxima semana. Tchau, tchau.